Graça e paz. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nesta ocasião sobre o tema Deixando um Legado para as Próximas Gerações. O texto para nossa edificação se encontra em Juízes 2, verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Uma geração é aquele grupo de pessoas que segue seus ancestrais, ou tempo espacial entre pais e filhos. Segundo a Bíblia, uma geração gera em torno de 40 anos. A maioria de nós é uma geração de crentes que estão cumprindo a segunda ou terceira geração, talvez a quarta. Durante este período, tivemos o privilégio de experimentar as bênçãos de Deus como muitos não viram neste mundo. Não é para alarmá-los, mas durante o período dos juízes, a terceira geração foi aquela que se separou completamente da graça de Deus. O que nós devemos fazer para nos mantermos na santidade do Senhor? O que faremos para continuar conhecendo o amoroso Deus de nossos pais? Vivermos isso intimamente e passarmos também toda esta realidade à próxima geração. O que faremos para que eles vejam as obras de Deus ainda em nossas vidas e na vida de nossos antepassados? Desejamos chegar a um ponto espiritual onde apenas os avós dirão aos seus netos, mas antes os cultos eram assim, Deus fazia prodígios? Ou será que nós desejamos compartilhar com eles o Deus a quem nós servimos, cuja experiência foi também passada pelos nossos antepassados? Deixar este legado implica em apresentarmos aquilo que Joel capítulo 1, verso 2 e 3 nos disse. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu a seus filhos, e eles aos seus netos, e a seus netos, e à geração também seguinte. O profeta, ele dirigiu-se primeiro aos homens idosos, provavelmente por dois motivos. Primeiro, tinha ampla experiência e podiam confirmar o que ele estava dizendo. E com seu apoio, Joel não era apenas uma voz clamando no deserto. Segundo, os anciãos concordam com o profeta que a nação estava diante de uma tragédia de proporções monumentais, como nunca se tinha visto. Era algo que as pessoas contariam a seus filhos e netos anos mais tarde. Deus está deixando muito claro que nós devemos transmitir as coisas que Ele nos tem ensinado para as próximas gerações. Não devemos manter nossa maravilhosa experiência de aprender a verdade do caráter de Deus para nós mesmos. Temos que compartilhar com a próxima geração o que aprendemos, incluindo principalmente a minha próxima geração, aquilo que Deus tem sido na minha vida, a intimidade que eu tenho mantido com o meu Deus. A Bíblia fala sobre como os adultos podem se tornar indisponíveis para a próxima geração, que é escolhendo viver a crise ou então o mundo que temos vivido de forma angustiante e depressiva e nos afastarmos do próprio Deus. Mas o Senhor também nos dá a opção de podermos apresentar à nossa geração aquilo que Ele tem feito de forma maravilhosa em nossas vidas. E para isso, nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus, levar a vida devocional a sério e assim então colocarmos as nossas crianças, os nossos filhos e netos no altar do Senhor. Olhe para as crianças, para os jovens da nossa geração e pense em como você pode influenciar positivamente as suas vidas, o legado que você pode deixar para eles. Então, eles poderão influenciar positivamente a próxima geração e assim por diante. Como fazer isso? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos efetivamente comunicar e transmitir as verdades espirituais que Deus nos mostrou para a próxima geração? Primeiro, a próxima geração precisa de sabedoria e conhecimento. É muito melhor ter sabedoria e conhecimento do que ouro e prata, diz Salomão, Provérbios 16:16.
Segundo, a próxima geração precisa conhecer o Deus de nossa geração e do seu poder. Como é o Deus da sua geração? O Deus que você serve, ele faz milagres ainda? Ele ouve as suas orações? Terceiro, a próxima geração precisa ter a mesma experiência com Deus e transmitir tudo isto a outra geração, onde o legado a essas gerações vindouras será para eles se comprometerem com Deus e com a própria ordem deixada de levantarmos outra geração que teme, que honra, que conhece o Deus de nossos pais. Testemunhar o poder transformador e provedor do nosso Deus. Portanto, nós temos que ensiná-los a conhecer intimamente a Deus. E para isso você e eu precisamos viver essa intimidade com Ele através da oração. Conhecê-lo por sua santidade. Conhecê-lo como alguém que deseja um relacionamento pessoal com o homem. Esse Deus que quer se inteirar, se relacionar comigo e com você. Conhecê-lo como Deus amoroso, que enviou seu Filho na cruz para morrer por nós. Conhecer como Deus trabalha e assim então descansar nele e passar todas estas verdades às próximas gerações. Ele enviou Jesus para morrer numa cruz por amor a nós. E é aquele que oferece a salvação. Lembre-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador e nos ensinar todas as coisas. Nós precisamos pedir o enchimento dele em nossas vidas. Por isso, lhes digo, disse Jesus, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, 19 a 13. Esse Deus é aquele que trabalha em provisões, é aquele que trabalha em nossas vidas. Juízes 2:10 lembrou-nos, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Só há um jeito disso não acontecer. É você passar às próximas gerações todas essas verdades. É se importar com seus filhos, netos, crianças, adolescentes, jovens que Deus colocar em suas vidas. Eles precisam desse legado. Eles precisam de você. Eles necessitam de suas orações, de suas intercessões. Eles precisam conhecer intimamente a Deus. E assim então, conhecer como Deus trabalha em favor também da vida deles e das próximas gerações que eles haverão de gerar para a glória do nome do nosso Deus. E aqui para nós só nos resta vivermos uma vida de intimidade com Deus. Só nos resta apresentar os nossos pedidos no altar do Senhor. É o próprio Senhor Jesus que nos faz lembrar que nós precisamos pedir para receber. É o Senhor Jesus que nos faz lembrar que se nós pedirmos ao Pai todas as coisas, crendo, nós receberemos. É um tempo novo, é uma geração nova, é um tempo em que nós precisamos apresentá-los no altar do Senhor. É diante de Deus que nós vamos então nos colocar para abençoar as nossas vidas, para que, abençoados então por Deus, possamos abençoar os nossos filhos, netos e todos aqueles que o Senhor confiar às nossas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida e você seja alvo desta graça maravilhosa do Senhor e assim viva intimamente com Ele. As Anas estão convidadas, convocadas para estarem presencialmente orando ao Senhor.
E é através da comunhão, é através então deste momento, deste elo, onde concordando um com o outro e os dois então concordando na presença do Senhor, intercedendo, nós veremos então grandes coisas acontecendo em nossa geração. Passaremos para a próxima geração e a próxima geração passará para a próxima geração e certamente o nosso Deus continuará sendo glorificado e exaltado. Meu convite a você é que você viva a intimidade com Deus e passe isso às próximas gerações. Que o Senhor nos abençoe. Amém.